Segundo a tradição cristã, Cosme e Damião nasceram na região da Arábia, em algum momento do século III, provavelmente por volta do ano 260. Pertencentes a uma nobre família cristã, foram criados pela mãe Teodata, também venerada como santa da Igreja Ortodoxa e que educou e manteve os filhos na fé cristã. Quanto ao pai, foi supostamente martirizado enquanto eles ainda eram jovens. Conforme cresciam, Cosme e Damião tornavam-se cristãos cada vez mais fervorosos e, como pertenciam a uma família financeiramente rica, foram estudar em um importante centro de estudos e formação da época, na Síria, local onde se formaram em medicina, passando a usar da profissão como uma importante ferramenta de fazer caridade e, ao mesmo tempo, evangelizar. É que eles atendiam sempre de forma gratuita e, em hipótese alguma, aceitavam pagamento pelos serviços médicos que realizavam. No entanto, aproveitavam da oportunidade para falar sobre Jesus Cristo e seus ensinamentos. E eles não faziam isso de forma impositiva ou constrangedora, apenas aproveitavam do contato com seus pacientes para falar sobre Jesus Cristo e o seu Evangelho. Com isso, muitos dos pacientes já se convertiam, principalmente porque muitas das curas que realizavam não tinham uma explicação humana. Paralítico voltava a andar, cego a enxergar e assim por diante, curas que claramente tinham a intervenção divina. Logo, a fama dos gêmeos se espalhou pela região, tanto pela quantidade de enfermos que eles curavam, quanto pela quantidade de pagãos que se convertiam. No entanto, aquele período não foi uma época fácil para os cristãos. Os romanos, em sua maioria, adoravam várias divindades e deuses pagãos e viam o cristianismo como uma seita proibida. Essa época foi uma época de perseguição aos cristãos, e não demorou e a fama de Cosme e Damião chegou aos ouvidos de Lísia, governador da Sicília, uma província da Ásia Menor. Este que foi à procura dos gêmeos e os prendeu, acusando-os de serem inimigos dos deuses romanos e de usarem de meios diabólicos para curar. Mas levados ao tribunal, Cosme e Damião declararam que curavam em nome de Jesus Cristo, pelo seu poder, e diante da insistência de seus perseguidores para que eles se retratassem, reafirmaram que serviam ao Criador do céu e da terra, e que os deuses dos romanos não serviam de nada e não tinham poder algum. Por fim, foi exigido que eles renunciassem à fé em Jesus Cristo e que começassem a falar sobre os deuses romanos para seus pacientes. Mas, obviamente, eles se recusaram e foram condenados à morte. A perseguição se estendeu à família de Cosme e Damião e todos os demais irmãos que eles tinham e foram martirizados. O interessante sobre o martírio de São Cosme e Damião é que, segundo a legenda áurea, eles foram condenados à morte na fogueira em praça pública. No entanto, o fogo não os queimou. Depois tentaram apedrejá-los, mas as pedras voltavam contra os atiradores. Atiraram até flechas, mas as flechas voltavam contra os arqueiros. E isso fez com que muitos que presenciavam a fé e a persistência dos gêmeos se convertessem ao cristianismo. Por fim, depois de muitas tentativas, Cosme e Damião foram martirizados por decapitação, e isto aconteceu por volta do ano 303. Após o ocorrido, alguns cristãos sepultaram os corpos dos mártires na cidade de Ciro, na Síria, região onde foram martirizados. O tempo passou e o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano. E já no século VI, mais de 200 anos após o martírio de São Cosme e São Damião, o imperador romano Justiniano I ficou gravemente doente e resolveu pedir a intercessão dos gêmeos. E, sendo atendido,
e, sendo curado, em agradecimento, mandou restaurar a cidade de Ciro e mandou construir 2 basílicas dedicadas a eles, sendo uma em Ciro e outra em Constantinopla, capital do Império Bizantino.